Pessoal, olá a todos, eu sou o professor Ramon e vou dar continuidade ao nosso conteúdo de ciência de dados. E hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre análise de correlação. Então, o conteúdo da aula, aquilo que está programado, primeiro nós vamos falar da parte teórica de análise de correlação e no segundo momento nós vamos exercitar com algumas atividades práticas para nós entendermos melhor como funciona aí a correlação entre variáveis. Então, dando sequência ao ciclo de análise de dados, até o momento nós vimos a importância da coleta de dados em variadas fontes. Vimos também a importância de juntar e unificar esses dados num dataset único e que durante esse processo existe um trabalho, muitas vezes para você estar transformando os dados, removendo ruídos, criando novas colunas, que são as tarefas de pré-processamento. E o nosso próximo passo, após nós prepararmos o dataset, é fazer a análise de correlação, para nós entendermos mais a relação entre as variáveis. Nós vimos a importância de entender os tipos de dados, a escala entre esses dados, e compreender também o modelo de negócio pela qual o dataset ele se refere, Então, pessoal, no próximo slide aqui tem também uma figura que é importante no ciclo de análise de dados, que também tem relação com a figura anterior, que envolve a importação de dados, Você prepara esses dados, arruma eles em datasets, você faz transformações, e aqui a gente entra num ciclo repetitivo, tá? A gente viu a questão da análise exploratória, onde a gente conhece as frequências dos dados, o tipo deles, a escala, a forma como eles estão distribuídos, a média, o valor da moda, o valor dos quartis. Tudo isso é importante para nós conhecermos melhor nosso dataset. Tá? E a parte de análise de correlação, ela também entra nesse ciclo repetitivo e envolve também a questão do conhecimento aí dos atributos, das variáveis do dataset, mas agora de forma a entender a relação entre as variáveis. Então, no próximo slide aqui, nós temos a definição da análise de correlação, que ela tem basicamente o objetivo de entender a relação entre duas variáveis aleatórias em um dataset. Então, suponhamos que a gente queira entender a relação entre a idade e o peso, da pessoa, que nós temos um dataset relacionado a pessoas que tiveram doenças ou estão saudáveis, Então, pode ser que a gente queira entender, será que à medida que a idade aumenta, eu tenho um aumento do peso do paciente, Ou será que à medida que a idade aumenta, eu tenho um aumento ou diminuição do número de internações? Então, tudo isso é importante para a gente estar entendendo melhor o dataset, e é uma etapa que ela vai antecipar a questão da criação dos modelos de predição, especialmente a criação de modelos de regressão linear, tá ok? Então, dando sequência, a análise de correlação ela deve ser utilizada com prudência, É importante você conhecer bem as características, as colunas, para você não fazer interpretações equivocadas, Isso aí pode gerar resultados perigosos quando você aplica mal a análise de correlação. Então, suponhamos uma situação que eu tenho um dataset, onde eu tenho uma coluna com o número de assassinatos
por mês, e eu tenho também um número de usuários de navegador de Internet Explorer por mês. Será que é interessante eu analisar a correlação entre essas duas variáveis? Eu acredito que não. Não há nenhuma relação interessante que a gente possa extrair daí. Então, é importante a gente entender que a análise de correlação ela deve ser usada nessas variáveis que elas têm uma certa relação. Então, por exemplo, temperatura e umidade do ar, velocidade percorrida e distância, e enfim, outras variáveis que podem ter aí algum tipo de relação. E como eu disse, é uma análise prévia e ela funciona como se fosse um diagnóstico para regressão linear. Tá? Dois conceitos muito importantes na análise de correlação é a força e a direção da correlação entre as duas variáveis que a gente se propõe a analisar. Então, o valor que retorna da correlação entre duas variáveis é um valor que varia de -1 a +1. Tá? Quanto mais próximo esse valor for de 1 ou de -1, mais forte vai ser essa correlação. Então, uma correlação entre duas variáveis que retorna um valor próximo de 0 ou menor de 0,5, a gente já interpreta que essa é uma correlação mais fraca, né? E quanto maior o valor, quanto mais próximo de 1 ou -1, 0,7, 0,8, 0,9, ou -0,7, 0,8, 0,9, quanto mais próximo de 1 ou -1, mais forte vai ser essa correlação. E a correlação ela pode ser positiva ou negativa, ou seja, se ela for acima de 0, ela é uma correlação positiva, ou seja, à medida que uma variável aumenta, a outra aumenta. À medida que a altura da pessoa aumenta, o peso dela também aumenta. E ela pode ser negativa também, né? Ou seja, à medida que a temperatura aumenta, eu tenho uma diminuição no volume de compras de roupa de inverno, né? Então, aí nós temos dois casos bem característicos de correlação positiva e correlação negativa. Aqui no próximo slide nós temos exemplos de gráfico. Então, basicamente, você plota no eixo Y uma variável e no eixo X a segunda variável que você está comparando. Então, quando eu tenho essa situação, eu interpreto como uma correlação positiva, ou seja, à medida que a variável do eixo X aumenta, a variável do eixo Y também aumenta. Tá? Já nessa situação é aquele caso de correlação negativa. Então, à medida que eu aumento a variável do eixo Y, eu tenho uma diminuição da variável do eixo X. Tá? E eu tenho também aquelas situações onde os valores eles ficam bem dispersos, né? E nesse caso aqui eu interpreto que não há uma correlação, tá? E eu tenho uma situação onde os valores estão dispersos, porém eles têm uma certa linearidade. Então aqui, apesar deles não estarem numa reta linear bem identificada, a gente percebe que há um aumento da variável y à medida que a variável do eixo x também aumenta, tá certo? Então aqui nós temos dois exemplos, um de correlação positiva, né, entre peso e altura, ou seja, quanto maior o peso, maior será a altura, e aqui eu tenho um exemplo de correlação negativa, ou seja, à medida que eu aumento o volume de vendas de casacos, menor está sendo a temperatura, né? O que é
uma interpretação aí óbvia, tá? É importante também, pessoal, nós entendermos que existem medidas, fórmulas matemáticas que possibilitam você calcular essa correlação. Então, na maioria das vezes, a correlação de Pearson é a mais utilizada, tá? E ela, principalmente em dados quantitativos contínuos, que se associam linearmente, ela é uma correlação aí mais indicada. Existem também outras correlações, a correlação de Spearman também ela pode ser utilizada em situações onde eu não tenho uma certa linearidade dos dados, ou esses dados eles são extraídos a partir de informações qualitativas ordinais, tá? Mas no nosso caso aqui nós vamos trabalhar mais com a correlação de Spearman, de Pearson, desculpa. Então, pessoal, agora eu vou convidar vocês para nós iniciarmos a parte prática da aula. Tem um código-fonte disponível na plataforma que vocês poderão fazer o download para a gente acompanhar essa parte prática da aula, tá? Eu vou abrir aqui o meu RStudio. Bem, eu estou aqui com o RStudio, pessoal, aberto. Esse arquivo análise de correlação de dados eu vou disponibilizar para vocês, conforme eu disse, esse script R. E nós vamos começar agora a entender como que funciona aí a análise de correlação em um dataset. Então, eu inicialmente vou trabalhar com o dataset Woman, que ele é bem simples de entender, ele só tem 2 colunas, deixa eu plotar ele aqui para vocês. Nós podemos perceber que aqui ele tem a altura da mulher e aqui o peso. Então, à medida que a altura da mulher aumenta, nós podemos perceber que o peso da mulher também aumenta, né? O que é uma coisa, de certa forma, óbvia de ocorrer, tá? A função core do R, ela possibilita, ela resulta os valores quantitativos da correlação. Então, eu passo aqui para ela o dataset, que eu quero calcular a correlação, e o método. Tá? Esse método, só dando um F1 aqui na função core, eu consigo visualizar quais métodos eu posso utilizar nessa função. Tá? Então, eu posso utilizar o método de Pearson, de Kendall e de Spearman para calcular a correlação. Tá, ok? Mas nós vamos focar mais no método de Pearson, tá? Visto que são dados quantitativos contínuos, tá? Bem, pessoal, executando aqui a função core, a gente observa que ele retornou para mim a correlação, tá? Então, entre a altura e o peso, eu tenho uma correlação de 0,99. Então, como que a gente interpreta isso? É uma correlação positiva e bastante forte. Ela é praticamente o valor 1. É uma correlação bastante forte. Tá, ok? Se nós verificarmos isso de forma gráfica, eu posso utilizar o gráfico Pairs. Eu passo o dataset Woman. Aqui eu tenho configurações da plotagem, né, do tamanho do pixel, que vai ser plotado nesse gráfico. Então, deixa eu executar ele aqui. Nós podemos observar o gráfico nesse ponto, tá? Então, observem que à medida que aumenta o valor do peso da mulher, eu tenho um aumento, né, da altura dela, tá? Então, nós podemos observar aqui uma linearidade entre os pontos, tá? Que refletem aquela correlação de 0,99, conforme nós vimos aqui de resultado da função core,
tá? Eu posso ainda, pessoal, utilizar essa função pairs.panel, que ela é mais completa e ela é um pouco mais visual também. Só que para isso eu preciso da biblioteca PSYCH. Então, quem não tem ela instalada vai ter que executar o comando install.packages e chamar essa library para estar sendo instalada aí no RStudio. No meu caso, ela já está instalada, então eu não vou precisar executar essa instalação. Então, eu vou carregar aqui a biblioteca. Observem que ele carrega aqui a biblioteca, tá? E agora eu vou executar a função pairs.panels passando o dataset woman. Então aqui a gente observa, pessoal, que esse gráfico ele é bem completo, tá? Ele traz já análise de distribuição de dados. Aqui a gente vê o histograma da variável weight e aqui a gente vê o histograma da variável do peso, tá? Aqui nós vemos a reta de correlação e a gente observa aquela linearidade entre as variáveis e aqui o valor da correlação. Como é 0,9954, ele já fez o arredondamento aqui e mostrou 1. Então a gente pode observar que é uma correlação aí bastante forte. Só para nós observarmos que essa plotagem aqui do histograma, eu vou executar essa linha aqui, que ela vai fazer plotagem do histograma da variável da altura. Tá? Então, a gente observa que o resultado é igual ao resultado da função pairs.panel. Tá ok? Então, conforme eu disse, esse dataset é muito simples e ele possibilita nós enxergarmos aí de forma bastante clara essa correlação entre as duas variáveis. Eu vou trabalhar agora com o dataset iris, tá? Que ele tem mais variáveis, tá? E ele vai possibilitar algumas análises aí um pouco mais diversificadas, tá? Então, primeiro eu vou carregar o dataset iris, eu chamo data iris, mas nem precisaria, porque o iris ele é nativo do RStudio, é só eu chamar iris que o dataset já está disponível para mim, tá? Então, eu chamando aqui a função pairs, ele vai fazer a plotagem do dataset e vai mostrar todas as variáveis ao mesmo tempo. Então, aqui deixa eu clicar aqui na opção zoom, que a gente consegue visualizar melhor esse gráfico. Então, pessoal, aqui a gente tem uma visão macro das correlações entre as variáveis do dataset, tá? Nós observamos que, por exemplo, entre a altura da sépala e a largura não há correlação alguma, os dados estão bem dispersos, tá? Já entre a altura da sépala e a altura da pétala, a gente já tem aqui alguma certa correlação. Não é uma correlação clara, mas existe uma certa correlação, né? Outras situações também que nós podemos perceber, aqui é uma correlação fraca, tá? Aqui também nós temos uma correlação fraca, e aqui nós já podemos perceber uma correlação mais forte entre a altura da pétala e a largura da pétala, tá? A espécie, como é um atributo qualitativo, a gente não consegue perceber essa correlação, mas de certa forma a gente consegue perceber que há uma separação entre os grupos, né, de versicolor, deixa eu só fechar aqui para vocês, de setosa e de virgínica, que são as três espécies da planta íris que nós temos, tá? Eu posso fazer uma plotagem pegando dois atributos específicos. Então, aqui nesse caso, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a coluna 3 e 4 do dataset iris e estou querendo plotar a correlação somente entre elas,
tá? Então, aqui eu vou executar essa linha, e vocês vão perceber que aqui ele já mostra a correlação somente entre essas duas variáveis. A gente pode perceber que tem uma correlação aqui, não muito bem definida, mas existe, tá? Bem, pessoal, aqui também a gente pode utilizar a função core, que ela vai trazer os valores numéricos da correlação entre as variáveis. Então, aqui quando eu passo o C de 1 até 4, eu estou trazendo, deixa eu só plotar aqui o dataset Iris, né? Lembrando que, deixa eu levar aqui um pouquinho para cima, lembrando que das colunas 1, 2, 3, 4, 5. Então, da coluna 1 até a 4, eu tenho os valores aí numéricos. Então, eu quero fazer a correlação entre essas variáveis, né? Não dá para eu fazer uma correlação com essa variável, porque ela é uma variável qualitativa, tá? Aqui eu tenho os valores numéricos, e aí eu consigo quantitativos, e aí eu consigo calcular essa correlação, tá ok? Então, por isso aqui que eu vou plotar somente da linha 1 até a linha 4, e aí nós vamos analisar os valores. De certa forma, pessoal, o que a gente percebe aqui, ó? Nós temos entre a largura da sépala e a altura da sépala, uma correlação negativa fraca, tá? Um valor próximo de zero. Entre a altura da pétala e a altura da sépala, eu já observo uma correlação forte, tá bem? 0,87 é uma correlação positiva forte, porque um valor acima de 0,7, 0,8, eu já posso considerar aí que há uma correlação interessante, tá? Entre a largura da pétala e a altura da sépala, eu também observo uma correlação interessante, 0,81. E nos outros casos, né, correlação negativa aqui, à medida que eu tenho um aumento da pétala, eu tenho uma diminuição da largura da sépala. À medida que eu tenho um aumento da altura da pétala, eu tenho uma diminuição da largura da sépala, ou vice-versa. Tá? A gente teria que plotar esse gráfico para ver essa direção. Tá? Mas é uma correlação abaixo de 0,5, então não é uma correlação forte. Tá? É uma correlação negativa abaixo de menos 0,5, está mais próximo de 0 do que de 1, então não é uma correlação tão forte assim. Aqui também é a mesma situação, tá? E aqui, entre a largura da sépala e a altura da pétala, eu observo uma correlação bastante forte, 0,96, é uma correlação bastante forte. Então, só para nós visualizarmos aqui em valores numéricos, tá? Vamos pegar a altura da pétala e a largura da pétala. Então, aqui eu tenho a altura da pétala, vamos procurar aqui, a largura da pétala é essa correlação de 0,96, e aí a gente consegue visualizar aqui no gráfico que isso traz aí uma linearidade, tá bem? Certo, pessoal, dando sequência aqui, eu tenho também a library CorePlot. Novamente, quem não tiver essa library instalada, se executar a biblioteca aqui e der um erro, você vai ter que instalar a library CorePlot, tá? Então, uma vez que você carrega a biblioteca, você executa a função CorePlot passando as colunas de 1 a 4, que são as colunas numéricas, tá? Então, executando aqui, nós temos um outro tipo de gráfico, deixa eu dar um zoom aqui nele, tá? É um gráfico interessante também. É importante a gente entender, pessoal, que ciência de dados é isso. Você tem múltiplas formas de estar visualizando as informações, os dados. E isso, logicamente, auxilia no melhor entendimento das relações entre esses dados.
Então aqui a gente observa que quanto mais próximo da cor azul escuro, mais forte e positiva é a correlação. E quanto mais próximo da cor vermelha, vermelho escuro aqui, mais forte é a correlação negativa, tá? Então aqui eu percebo que entre a largura da sépala e aqui logicamente ele pega as mesmas variáveis, então logicamente aqui vai dar correlação forte e positiva, tá? Mas o interessante da gente observar é aqui as linhas, né? Então, entre a altura da sépala e a altura da pétala, eu tenho uma correlação interessante. E entre a altura da sépala e a largura da pétala, também há uma correlação interessante, tá? Então, é um gráfico diferente que possibilita aí você aprimorar a sua interpretação sobre o dataset que está sendo analisado. Vou fechar aqui e vou mostrar aqui o gráfico pairs.panels, tá? E aí aqui eu passo, logicamente, as colunas de 1 a 4, e nesse gráfico é interessante que eu posso passar a coluna de espécie para ele categorizar a plotagem. E aí, como eu sei que as minhas espécies estão divididas em 3 categorias, se eu executar aqui o comando levels, que são os níveis de íris, cifrão espécies, ele vai falar para mim que na coluna das espécies eu tenho 3 níveis diferentes, 3 valores qualitativos diferentes, que são as espécies setosa, versicolor e virgínica. E aí eu quero que a plotagem ela seja feita levando em consideração essa categorização, tá? Aqui são informações mais de configuração da forma como vai ser feita a plotagem. E aí eu repito, pessoal, se vocês quiserem mais informações da função no R, basta você selecionar aqui a função e teclar F1. Você vai observar que nessa parte aqui de baixo, ele traz um help e uma ajuda descrevendo a função como um todo, tá? Todos os parâmetros que a função aceita, e até aqui no final, na parte de baixo, ele geralmente traz exemplos do uso dessas funções, tá? Então isso é muito comum no R, é uma linguagem muito ampla, existem inúmeros recursos, inúmeras bibliotecas, e isso você vai ter que usar recorrentemente, né? Para você ir entendendo de como que funciona aí as funções de plotagem e outras funções diversas. Então, executando aqui essa função, eu vou clicar no zoom. A gente tem uma visualização interessante, né? Conforme eu disse, aqui nós temos a categorização entre as espécies, né? A gente observa que elas se agrupam, né? Pelas medidas, né? Então aqui, por exemplo, pela altura da sépala e largura da sépala, eu observo que há grupos bem definidos, tá? Do setosa, do versicolor e do virgínica, né? Existem tamanhos aí que eles são, cada espécie tem um padrão de tamanho diferente um do outro, tá? Novamente, aqui é a distribuição desses dados, tá? A forma como eles estão distribuídos na coluna, no dataset. Aqui nós temos a distribuição. E aqui ele já traz a correlação, né? Então, a gente observa o 0,96, uma correlação forte entre a largura da pétala e a altura da pétala, tá? Aqui também é uma correlação forte entre a largura da pétala e a altura da sépala. Aqui também uma correlação forte entre a altura da pétala e a altura da sépala, tá? E nos demais casos, a gente descarta, tá? Porque menos de 0,5, pessoal, a gente, de certa forma, já entende que não é uma correlação
interessante, tá? E a gente pode visualizar isso aqui de forma clara na linearidade dos dados. Não há uma linearidade aqui, tá? Entre a altura da sépala e a altura da pétala, tá? Ao ponto que quando eu tenho uma linearidade, eu observo que o valor, né, ele logicamente ele reflete essa linearidade. Então aqui 0,87 positivo, a gente vê aqui quase uma reta, né, ascendente, significando que à medida que aumenta a minha altura da pétala, que no eixo Y, tá, eu tenho um aumento também da altura da sépala. Tá? Isso acontece também nessa situação, eu tenho uma linearidade aqui também, à medida que eu aumento a minha largura da pétala, eu aumento também a altura da sépala. Tá? E aqui a gente observa isso de forma bem clara, que aqui reflete esse valor de 0,96, aonde quanto mais aumenta a minha pétala, a altura dela, mais aumenta também a largura da pétala, tá? Eu gosto bastante desse gráfico, ele já traz uma visão sintetizada e possibilita você tanto já fazer a análise exploratória, né, ver as frequências, ver as distribuições, né, e também já possibilita você ver qual a correlação entre as variáveis. Deixa eu fechar esse gráfico aqui. E aqui, pessoal, por último, o que eu fiz? Deixa eu voltar aqui no slide. Eu coloquei aqui no meu último slide imagens de cada uma das espécies de planta íris, tá? Conforme eu disse para vocês, é fundamental, pessoal, em análise e ciência de dados, a gente conhecer os dados que a gente está trabalhando. E isso implica em você ter que ver imagens, em conversar com as pessoas, e entender profundamente o que aqueles dados refletem. Então, aqui todas as 3 plantas, elas são íris. Mas aqui eu tenho a versicolor, e aqui ele mostra já também o que é uma sépala e o que é uma pétala, tá? Eu tenho a virgínica e eu tenho a setosa. Então, apesar de todas serem íris, a gente observa que elas têm padrões diferentes, tanto de altura quanto de largura, né? Então, de certa forma, pessoal, para nós analisarmos esses dados e conhecer eles melhor, o prudente seja nós dividirmos o dataset íris, tá? Então, o que eu fiz? Eu criei um data frame somente com as plantas íris da espécie setosa, que são as 50 primeiras. Depois eu peguei somente as íris da espécie virgínica, que vai da linha 51 até a linha 100. E por último, um data frame com as íris da espécie versicolor, que vai da linha 101 até a linha 150. Então eu vou executar essas 3 linhas. Nós observamos aqui que ele já criou os 3 data frames, cada um com 50 objetos, 50 linhas, porque o data frame íris ele é dividido em 3 partes iguais, né? Eu tenho 50 espécies de cada. E agora, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a plotagem da correlação entre as espécies, porque concorda comigo que eu fazer a correlação do dataset íris como um todo pode, de certa forma, enganar, né? De certa forma, não, ele engana, porque eu estou pegando plantas de diferentes padrões. Então, o certo, nesse caso, é eu analisar cada espécie de forma individual, e é isso que eu vou fazer aqui agora. Então, eu vou analisar primeiro a setosa. Então, eu vou dar executar o comando aqui. Eu vou dar um zoom no gráfico. Então, na setosa, a gente observa que não há correlação interessante aqui, nem aqui, nem aqui. A única correlação interessante que há na setosa é entre a altura da sépala e a largura da sépala,
tá, gente? Aqui tem uma certa linearidade, não é uma correlação tão forte assim, mas é uma correlação, tá? 0,74, um valor acima de 0,5, uma correlação positiva, não tão forte, mas é uma correlação, tá? E aí, se nós formos aqui nas imagens, a gente observa a planta setosa, tá? Então, vamos ver quais as variáveis que se correlacionaram. É a sépala, né? A largura e a altura. Vamos lá na imagem. A sépala é essa parte, tá? Essa parte aqui, tá? Que seria essa parte da planta. Então, à medida que eu aumento a altura, a largura também aumenta. Já para pétala, a gente não observa uma correlação entre a altura e a largura, tá? E nem entre as outras variáveis. A gente vai perceber agora, deixa eu fechar aqui essa análise, nós vamos perceber agora que quando eu faço a plotagem das íris de espécie virgínica, eu já tenho resultados bem diferentes. Então, a gente já observa aqui que a correlação entre a altura da sépala e a largura já não é tão forte assim. Apesar de ser positiva, apesar de ser um pouquinho acima de 0,5, não é uma correlação tão forte, tá? A gente observa uma correlação mais forte em que situações? Nessa situação, entre a altura da sépala e a altura da pétala. Então, à medida que aumenta a altura da sépala, também aumenta a altura da pétala, tá? E aqui também a gente tem uma situação onde quando aumenta a altura da pétala, também aumenta a largura da pétala. E aqui também há uma correlação, de certa forma, não muito forte, mas há uma correlação, tá? Entre a largura da sépala e a largura da pétala. Então, nessa espécie, pessoal, apesar de não serem correlações tão fortes assim, houve uma correlação entre todas as variáveis, tá? E todas positivas, ou seja, à medida que aumenta uma, aumenta a outra também. Então, já é um padrão, essa espécie, que é a virgínica, só a gente ver aqui na imagem, ela já tem características bem diferentes da setosa. E a gente observa isso na própria imagem da planta, tá ok? Voltando agora para a versicolor, que é a última espécie que nós temos, e novamente a gente observa que também é um padrão diferente das duas espécies anteriores, tá? Então aqui a gente tem uma correlação forte, tá, entre a altura da sépala e a altura da pétala, tá? E aqui também é uma correlação mais ou menos forte, tá? Já nas outras variáveis não há uma correlação tão significativa assim, tá? E nós, mais uma vez, observamos na imagem que a versicolor também tem um padrão bastante diferente, tanto da virgínica quanto da setosa. Mas, de certa forma, a versicolor e a virgínica tiveram algumas variáveis com correlações semelhantes. E a gente observa isso aqui na imagem das duas espécies, que elas são, de certa forma, semelhantes. Tá ok? Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês com relação ao conteúdo de análise de correlação. É uma parte fundamental na análise de dados e possibilita a gente ter um entendimento entre a relação entre as variáveis do dataset. Eu espero que o conteúdo tenha sido útil. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.